Olá, chegou a hora de você ficar ainda mais informado. Confira os destaques desta edição. Parque da cidade de Pindamonhangaba ganha bicicletas para passeio gratuito da população. 1 em cada 5 mães brasileiras sofrem de depressão pós-parto. Novas regras do Plano Safra 2017-2018 têm a intenção de facilitar o crédito para pequenos e médios produtores. Descubra qual o principal medo do brasileiro em meio à crise. E veja também. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que merece toda a sua atenção, até para que você possa ajudar algumas pessoas ou ser ajudado, sei lá, né? Depressão. E depressão que leva ao suicídio. Nós estamos recebendo hoje a Patrícia Rivoli Rossi, psicóloga, professora, vai nos ajudar a falar sobre esse tema tão relevante que leva, inclusive, a um mês inteiro dedicado a ele. Setembro, o Setembro Amarelo, já aqui. Essas e outras informações você acompanha no Repórter Setorial que começa agora. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial, na TV digital e também na web. O Plano Safra 2017-2018 já teve início neste mês e, segundo o Banco Central, para este período houve uma redução de 1% nas taxas de juros. O objetivo é facilitar o acesso de pequenos e médios produtores à linha de crédito. As operações já podem ser contratadas e a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil já divulgaram os valores que irão disponibilizar. A Caixa oferece o valor de 10 bilhões de reais em crédito rural para a safra 2017-2018. O Banco do Brasil proporcionou 103 bilhões de reais. Desse total, 11 bilhões e meio serão destinados para as empresas da cadeia de agronegócio e 91 bilhões e meio para produtores e cooperativas. O saldo será para operações de custeio, comercialização e investimento, impulsionando ainda mais a atividade agropecuária no Brasil, que responde por 22% do Produto Interno Bruto, o PIB. O Plano Safra 2017-2018 tem novas regras. A taxa de juros do custeio agrícola e pecuário foram reduzidas de 9,5% para 8,5% no agronegócio em geral. E o limite de contratação foi alterado. Agora, o produtor pode retirar o valor limite de 3 milhões de reais de uma só vez. Anteriormente, no ano anterior, nós tínhamos um limite por semestre, né? Este ano, o Plano Safra prevê um limite anual, ou seja, o produtor ele pode se planejar melhor, ele pode tomar todo o seu limite de crédito logo no início do ano safra. Isso é importante porque possibilita que o produtor, por exemplo, negocie melhor preços e faça um planejamento com maior antecedência. Segundo o último censo, a agricultura familiar corresponde a 70% dos alimentos consumidos aqui no Brasil. Para esse grupo, está disponível mais de 14 bilhões de reais no Plano Safra 2017-2018, com taxa de juros que variam de 2,5% a 5,5% ao ano. A agricultura familiar responde por cerca de 50% dos produtos da cesta básica. A agricultura familiar gera riqueza, né? É responsável por 38% do valor bruto da produção, também por ocupação rural. 7 de cada 10 empregos no meio rural é da responsabilidade da agricultura familiar. Ou seja, a agricultura familiar ela é produtiva, ela é social, né? E ela é econômica. O Código de Defesa do Consumidor completou esta semana 27 anos. A legislação que tem por objetivo garantir os direitos do consumidor trouxe avanços para as relações de consumo. Mas para especialistas, o Código agora precisa passar por adaptações para acompanhar as mudanças que o mercado tem sofrido nos últimos anos. Formado por mais de 100 artigos, o Código de Defesa do Consumidor cuida da relação entre aquele que compra e aquele que vende. A legislação entrou em vigor há 27 anos e de lá para cá ficou reconhecida pelos avanços que trouxe aos direitos do consumidor. Mas para este advogado, é necessário que o Código seja atualizado. A interação com o mercado de hoje não é mais a mesma da época em que a lei começou a vigorar. Compras online, por exemplo, exigem uma outra postura do consumidor. Realidades diferentes que devem ser consideradas. Hoje todo mundo tem celular, né? A gente fala são mais de 200 milhões de celular. Tem
2 ou 3 celulares por habitante. 20 anos atrás, 25 anos atrás, não tinha. O código precisa ser atualizado em alguns pontos e a sua interpretação precisa ser atual. Quando se fala atualizar, é preciso analisar para isso. Precisa atualizar o texto que está escrito, a regrinha que está escrita, mas precisa, sobretudo, como quem julga vai interpretar isso, como a empresa que aplica vai interpretar, como o consumidor vai demandar isso, como o poder público vai demandar. Para a Proteste, entidade civil que atua nas relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor trouxe avanços importantes para a sociedade e os direitos conquistados até aqui devem ser preservados. O Código de Defesa do Consumidor, quando ele entrou em vigor, um dos aspectos importantíssimos, né, do Código foi justamente dar um tratamento para as relações que envolviam prestação de serviço. Por quê? Porque prestação de serviço você não tinha nenhuma lei que pudesse amparar o consumidor, né? Então, não só na prestação de serviço ele veio, claro, a tratar, estabelecer direitos, deveres, estabelecer princípios e direitos básicos ao consumidor, mas também, logicamente, a questão da contratação de produtos. Com o objetivo de consolidar a cidade detentora do título de Capital Nacional da Literatura Infantil, está sendo realizada a Feira de Literatura Infantil de Taubaté. Acompanhe. Sim, é isso mesmo. E a FLIT conta aí com diversas programações. Quem conversa conosco é o José Ferreira, que é diretor de turismo. Olá, José. Olá. O que os visitantes vão encontrar aqui na feira? Olá, os visitantes poderão encontrar aqui na feira uma variedade de atrações, de atividades, desde a atividade literária, desde oficinas pedagógicas, contação de história, vamos ter palestras de formação para professores, vamos ter aqui vários shows infantis como o Mundo de Cabu, a presença da Detetive Sol, dos Detetives do Prédio Azul, um programa infantil que há pouco tempo estava em cartaz nos cinemas do todo o Brasil. São 10 horas diárias em 7 dias de programação literária. Nós temos aqui um espaço com 12 estandes de editoras nacionais e internacionais, oferecendo para todo o público preços acessíveis que partem de R$ 5 a R$ 15, livros infantis que vão poder trazer a criança mais para próximo da leitura, mais para próximo da literatura como um todo, e a gente valorizando assim e concretizando a cidade como uma cidade capital nacional realmente da literatura infantil e fazendo assim uma homenagem a Monteiro Lobato, que nasceu aqui em Taubaté e viveu até os 18 anos. O que esse tema escolhido, ele ajuda a promover a inclusão social? Sim, é uma proposta da Unesco, que é o tema da cidadania, e a gente abordou esse tema justamente para que haja essa interação social. Nós temos aqui pessoas participando com as oficinas pedagógicas na criação do Saci, temos aqui as contações de história através do pessoal da terceira idade, que é o projeto Conviver da Cidade, que são as pessoas, os avós e as vozinhas da terceira idade, que vão contar a história para as crianças que vão estar aqui como se fossem os seus netos. Então, assim, todo voltado no tema do Saci, que é o tema da feira. Apesar de ser direcionado aos pequenos, os adultos também irão encontrar programações interessantes aqui na feira? Sim, além de toda a vasta gama de livros infantis e também infanto-juvenil, nós temos aqui a praça de alimentação de food trucks, que traz um repleto e vasto cardápio gastronômico que todos poderão fazer bom gosto, né, se aproveitar desse cardápio. E também temos shows durante todos os dias aqui na feira, encerrando no último dia com o show do Toquinho. Muito obrigada pela entrevista, José. Segue o repórter setorial. Vamos ao comentário do dia e hoje José Carlos Cataldi comenta sobre multas de trânsito que às vezes parecem ter a intenção única de abastecer os cofres públicos e não de educar o motorista para evitar infrações. Amigos, a violência está tornando mais fácil o êxito nos recursos contra multas de trânsito em zonas de alto risco. Isso porque, levando em conta que o Código Brasileiro de Trânsito é um código de proteção à vida, aqueles que alegam que se excederam comedidamente da velocidade permitida tenham êxito nesses recursos. E eu tenho notícia de que no Rio de Janeiro várias pessoas já conseguiram tirar os pontos da carteira e não pagar pela infração, alegando que realmente a cidade toda é uma cidade violenta. Mas aqui no Vale do Paraíba tenho notícia também de êxito de recurso contra um radar instalado em frente à penitenciária feminina lá de Tremembé,
pessoa que passou a 67 quilômetros alegou que se excedeu um pouco na velocidade porque viu movimentação estranha na porta do Instituto Penal num dia de saidinha e a situação foi considerada atenuante para efeito de infração. Não foi apenado em valores e muito menos nos pontos na carteira. Pelo menos isso, né? O reconhecimento de que essa violência deixa todos num estresse tão grande que deixam até de avaliar a velocidade permitida na região. Teve início em todo o Brasil a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes. A iniciativa do governo quer atender o público abaixo dos 15 anos de idade com a imunização contra 18 infecções. A campanha é nacional para crianças e adolescentes menores de 15 anos. Teve início nesta segunda-feira e vai até o dia 22 deste mês. O objetivo é atualizar as carteiras de vacinação e manter em dia todas as vacinas disponibilizadas até agora. Os pais devem procurar a unidade básica de saúde mais próxima com a carteira de vacinação para ser analisada. Ao todo estão sendo oferecidos mais de 15 tipos de vacina. A vacina contra meningite, HPV, rubéola, sarampo e cachumba. As carteiras que estiverem em falta com algumas dessas vacinas ou outras vão ser compensadas. No sábado, a campanha de multivacinação vai ser reforçada. Novos estudos científicos indicam que alterações químicas no cérebro são responsáveis pela depressão pós-parto, que afeta 1 em cada 5 mães brasileiras. Pesquisadores da Universidade de São Paulo descobriram que 19% das brasileiras têm depressão pós-parto. Durante o estudo, mais de 60 mulheres foram submetidas a exames de ressonância magnética e apresentaram alterações neuroquímicas no cérebro, que estão diretamente ligadas aos estímulos afetivos. Além disso, outra região comprometida pela depressão tem papel importante em funções como adaptação e flexibilidade para lidar com novos desafios, resolução de problemas, respostas de movimentos e verbais estímulos externos, ativação de memórias remotas e direcionamento do comportamento. De acordo com os especialistas, cerca de 50% a 80% das mulheres sofrem algum tipo de tristeza de caráter fisiológico após o parto e apresentam um comportamento melancólico ou choro. Mas quem tem propensão a ter depressão costuma apresentar os sintomas depois de 4 semanas ou mais. A partir daí, as mães com depressão começam a apresentar um desinteresse por si mesma, pelo bebê e pelas situações da vida. Diante desse diagnóstico, é importante considerar a qualidade de vida e a dinâmica familiar da mulher. O acompanhamento médico deve ser levado a sério, já que essa é uma doença como qualquer outra e precisa ser tratada. Outros estudos devem ser realizados para o desenvolvimento de intervenções terapêuticas e intervenções neuromodulação para atender a necessidade dessas pacientes. E na volta do intervalo, vamos falar do principal medo do brasileiro em meio à crise. Voltamos já.